Drenos, o terror do pós-operatório. Não é assim. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar direitinho como é que funciona o dreno e principalmente a sua necessidade. Olá, meu nome é Breno Knop, sou cirurgião plástico em São Paulo, especialista em contorno corporal e hoje eu vou falar do maior temor das pacientes no pós-operatório, que é o uso dos drenos. O dreno é um equipamento extremamente importante e ele serve para tirar todo o líquido que ficaria acumulado depois da sua cirurgia no tecido subcutâneo, nas cavidades onde a gente fez o procedimento cirúrgico. Então, o seu funcionamento é baseado no vácuo. Ele vai, através de uma sanfona ou de uma perinha, ele vai fazer vácuo e com o tubo coletor ele vai tirar todo esse líquido que ficaria acumulado. E por que isso é importante? Porque esse líquido acumulado, além de causar inflamação, ele pode se tornar um meio de cultura para bactérias e causar infecção, além de, se acumulado, pode se tornar uma placa de fibrose que vai comprometer o resultado final da sua cirurgia. O tempo de uso dos drenos é geralmente de uma semana, de 5 a 7 dias, dependendo da quantidade que você está drenando. Para pacientes que drenam mais, podem ter que estender um pouquinho mais esse tempo. Para pacientes que estão drenando menos, pode diminuir um pouquinho. Com o uso das tecnologias de retração e as tecnologias que a gente usa na lipoaspiração de alta definição, fica imperativo o uso dos drenos. Então é importante você acompanhar esse vídeo para você saber como você vai cuidar dos drenos e como você vai utilizar da forma adequada e segura para ter um bom pós-operatório. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhe essa informação porque ela pode ser útil para várias pessoas, mesmo para aquelas que não estão fazendo cirurgia plástica, porque os drenos são utilizados em várias cirurgias. Os drenos são dispositivos que nós utilizamos para retirar líquido ou fluidos debaixo da pele na cirurgia plástica ou de alguma cavidade que sofreu um procedimento cirúrgico. No caso da cirurgia plástica, geralmente a gente usa os drenos na região subcutânea, abaixo da pele, para tirar o líquido que pode ficar acumulado ou que ficaria acumulado depois de uma lipoaspiração, depois de um descolamento de pele, como numa abdominoplastia, numa cirurgia de face. Então, ele é extremamente importante para isso. O objetivo principal do dreno é eliminar as coleções que poderiam se acumular embaixo da pele e essas coleções ou elas vão virar um meio de cultura para a bactéria ou então elas podem se transformar numa placa de fibrose que depois vai fazer com que você perca o resultado da sua cirurgia. E como os drenos funcionam? Geralmente os drenos funcionam por vácuo, ou seja, uma pressão negativa. Ele vai succionar esse líquido através de um tubinho e vai acumular esse líquido num reservatório. Então ele é composto por dois componentes. Primeiro, o tubo coletor, que tem orifícios ou canaletas que vão permitir que o líquido debaixo da pele entre nesse tubinho e vá para o reservatório, e o reservatório propriamente dito, que é quem faz a sucção e vai acumulando esse líquido. Lembrando que cada dreno tem o seu reservatório e o seu reservatório tem um limite de volume. E a sucção que ele faz vai diminuindo à medida que ele vai enchendo. Então, quanto mais cheio estiver o seu reservatório, menos sucção e menos líquido ele vai conseguir drenar da cavidade onde ele está instalado. E por que os drenos são importantes? O dreno ele é um alerta e um aviso para o cirurgião. Ele vai dar uma noção de como está se comportando a cicatrização daquela região onde você fez a abordagem cirúrgica. Por exemplo, é muito comum nos primeiros dias de cirurgia você ter um volume alto por causa da extensão da área onde você fez a lipoaspiração ou descolamento. Então vai sair bastante líquido, geralmente plasma com um pouquinho de sangue. Agora, se você tiver com muito sangue e enchendo muito rápido, significa que você tem um sangramento ativo. E isso exige uma intervenção imediata, para você não formar um hematoma ou para você não causar uma anemia muito severa que pode ter repercussão hemodinâmica para o nosso paciente. Então, o dreno vai ser um alerta, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, de que está correndo tudo bem ou se você tem uma intercorrência. O mais comum é que a gente utilize os drenos depois de uma lipoaspiração ou de uma lipo-HD de 5 a 7 dias. Geralmente 7 dias é o suficiente. Mas o volume que a gente vai aspirando diariamente vai determinar se a gente já pode retirar o dreno antes ou talvez até um pouco depois desses 7 dias, dependendo da necessidade de cada paciente. Então é extremamente importante que você use o dreno e saiba usá-lo corretamente para que você tenha essas informações precisas. E como a gente vai ter essas informações? Através das medidas dos reservatórios e utilizando ele da forma adequada, como eu vou mostrar para vocês a seguir. É importante a gente entender os tipos dos drenos e os seus funcionamentos. Eu vou mostrar para vocês dois tipos de dreno. O primeiro deles é o Portovac,
que é esse dreno em forma de sanfona, que é o mais comum deles. Ele é um dreno feito de plástico e aqui esse é o coletor dele. Geralmente a gente utiliza um modelo um pouco mais fino, né, nas nossas cirurgias. Esse aqui é um modelo um pouco mais grosso, que é utilizado mais em cirurgias abdominais, mas o princípio é o mesmo. Ele é um tubo de plástico com orifícios e essa parte perfurada vai ficar abaixo da pele e a parte não perfurada fica fora. Como que isso vai funcionar na prática? Imagine que isso aqui está debaixo da pele, coletando todo o líquido que é extravasado da cirurgia, abaixo da cirurgia. Ele vem para cá, ele fica conectado nessa sanfona. Essa sanfona, quando ela é pressionada, ela vai formar um vácuo e à medida que o líquido vai sendo transferido aqui para dentro, ela vai enchendo. Então é assim que ele funciona. Esse dreno ele fica geralmente fixado na pele da paciente, para que ele não saia, né? E depois a gente vai falar dos problemas com os drenos, mas habitualmente ele fica assim, ele fica fixado à pele, essa parte no interior da cavidade onde você quer monitorar e aqui conectado à sanfona de aspiração. O outro modelo de dreno é o dreno de Blake, que é esse dreno que tem uma perinha e ele é feito todo de silicone. A diferença do dreno de Blake, a gente vai tentar dar um zoom aqui, ó. Pode chegar mais perto aqui, ó. No dreno de Blake, ele também tem uma parte que vai coletar o líquido que vai ficar dentro da cavidade, que é essa parte aqui. Repare que ele não tem furinhos, ele é todo raiado e depois essas raias entram dentro do tubo coletor fechado. Então o que acontece? Esse é um dreno que dificilmente entope, porque não vai ter nenhum furinho que um eventual coágulo possa fechá-lo. Então ele vai drenar por essas raias, e depois ele entra dentro do tubo, essa parte fica embaixo da pele e ele é um dreno todo de silicone, ele é mais macio, se tornando um pouco mais confortável, um dreno mais moderno, ele entope menos e ele é um pouco mais confortável por ser de silicone. E aí o tubo também vai ser conectado na perinha e essa pera, quando ela é apertada, ela também faz vácuo e à medida que vai entrando líquido aqui dentro da pera, ela vai se enchendo e perdendo a sucção. Por isso que é importante, quando ela está na metade ou da metade para cima, que está perdendo a sucção, você esvaziar esse reservatório e fazer a sucção novamente para que ela volte a funcionar. Se você está acompanhando o nosso vídeo até agora, não deixe de se inscrever no canal, compartilhe essas informações, muitas pessoas podem ser beneficiadas dessas informações e agora a gente vai mostrar como utilizar cada um desses drenos de forma adequada e precisa para que você não tenha problemas com eles e também depois vamos falar dos problemas que esses drenos podem ter durante o seu funcionamento e como resolver. Agora a gente vai explicar o funcionamento do dreno Portovac. O dreno Portovac é o dreno mais comum que a gente utiliza, ele é um dreno de plástico com algumas perfurações que vão ficar dentro da cavidade e ele funciona através dessa sanfoninha. É essa sanfona que vai fazer o vácuo, que vai aspirar o líquido que a gente quer coletar. E essa sanfoninha também funciona como coletor. A gente vai demonstrar agora o funcionamento dela. O principal é a gente saber o passo a passo de como utilizar esse dreno. Primeiramente, a primeira coisa que a gente precisa saber é que esse dreno ele tem um clipe que interrompe o fluxo. Esse clipe é importantíssimo, pois é ele que a gente vai ter que fechar para estrangular, ou seja, interromper o fluxo da cavidade para o coletor e aí é através dele que a gente vai conseguir fazer o vácuo. Então observem, aqui ele está travado, como é que eu vou fazer para a gente criar o vácuo aqui? A gente pressiona a sanfona até o final e fecha. A força da sanfona tentando abrir é que vai criar a sucção e criar o vácuo aqui dentro. Então aqui a gente vai colocar no nosso líquido de demonstração e a gente vai abrir o dreno e ele já começa a aspirar. Olha lá, coletando, coletando, coletando. E assim ele vai enchendo o nosso reservatório. E ele vai encher até quando? Ele vai encher até quando a sanfona ficar totalmente expandida e vai parar a sucção. Reparem que quando ele aspirar todo o conteúdo de líquido aqui, que a gente está trazendo da cavidade, ele vai parar a aspiração, ele vai se expandir totalmente e a partir desse momento que ele está totalmente expandido, ele não vai aspirar mais nada. Reparem que a gente ainda tem líquido aqui no nosso reservatório, mas a partir de agora, ele não consegue succionar mais nada. Por quê? Porque ele já preencheu, mesmo tendo ar aqui dentro, ele já não tem mais capacidade de expansão, então perdeu o vácuo dele. Nesse momento, ele se torna ineficaz. E como a gente vai fazer isso? O primeiro passo é a gente fechar o clipe para que não retorne o líquido, e a gente vai verificar aqui, ó, a medida que tem no fundo do dreno Portovac. A gente consegue ver aqui, ó, é uma medida estimada, é entre 100 e 150. E como que a gente vai saber qual é esse volume? A gente vai saber isso descartando esse volume num copo
descartável e fazendo a medição através de uma seringa de 20 ml. A gente vai demonstrar isso agora. A gente abre a tampa do reservatório, que é feita justamente para isso, nunca desconecta a tampa que vai para o paciente, descarta esse volume desse líquido num copo descartável, de preferência, e aí a gente vai fazer uma medida mais precisa com uma seringa de 20 ml. Como a gente faz isso? Você aspira a cada 20 ml e vai contabilizando. 20 ml, pode descartar isso no vaso sanitário, ou pode descartar isso numa pia. Então, 20, 40, 60, 80, 100 ml. E na última medida aqui, 120. Se você quiser ser mais preciso, 122 ml. Esse valor é importante que a gente anote. A gente tem uma tabelinha, eu já vou mostrar para vocês aí no vídeo. A gente vai colocar a data, o horário. Por exemplo, agora são 11h20. Data, horário e o volume que a gente tirou, 122 ml dessa aspiração. E logo em seguida, o que a gente vai fazer? Aqui continua fechado para evitar contaminação, lembre-se do clipe fechado. A gente vai restabelecer o vácuo pressionando a sanfona, o fole, fecha, ele já vai começar a aspirar novamente. E aí, se tiver mais líquido, ele já começa a aspirar quando a gente abre o clipe. Nunca se esquecer de abrir o clipe para que ele funcione e aí ele volta a funcionar normalmente. O outro modelo de dreno que a gente utiliza é o dreno de Blake. Ele é um dreno muito mais moderno e muito mais confortável. Ele é um dreno todo de silicone e é um dreno que não tem furinhos. Ele utiliza pequenas calhas para coletar o líquido que vem aqui. Ele tem esse pontinho preto que é um indicativo de que daqui para trás ele é a parte de sucção, daqui para frente é a parte do coletor. Então, essa parte vai ficar dentro da paciente e ele vai para um reservatório que é essa perinha, que tem um volume menor. Então, ele armazena volumes menores, isso vai exigir com que você esvazie ele com mais frequência. Essa é a característica dele. Por outro lado, ele é um dreno muito mais confortável para os pacientes. Outra característica importante, ele tem uma válvula interna. Como é que ele vai funcionar? Eu vou apertar essa perinha, tampar e ele vai fazer a sucção de todo o sistema, através da expansão da perinha. Um dos erros comuns que acontecem é as pessoas, reparem que quando ele está cheio, se eu empurrar, não volta nada para cá, porque ele tem uma válvula aqui que impede o refluxo e isso dá mais segurança e diminui o risco de infecções e contaminações. Então ele é um dreno mais moderno também por isso. Além disso, ele tem uma graduação aqui que quando ela enche de líquido, ela dá uma estimativa de volume, mas volto a falar, essa estimativa não é precisa. É sempre melhor a gente esvaziar esse dreno num copinho descartável e medir esse volume com precisão com uma seringa de 20 ml, como a gente já demonstrou anteriormente. Vamos ver esse dreno funcionando. Então, como ele vai funcionar? A gente pressiona a perinha, fecha e quando a gente soltar a perinha, ele já está aspirando. Está lá, coletando todo o líquido necessário que ficaria acumulado dentro da paciente. Então, o que acontece? Aqui, ó, um erro comum. A paciente achar que a medida, por exemplo, agora está próximo da linha de 25 ml aqui, ó. Ela achar que aqui tem 25 ml. Não tem, porque o dreno não está cheio. Essa medida só vai ser precisa quando esse dreno estiver completamente cheio. Então aqui ele continua aspirando e aí quando ele estiver cheio ele vai se expandir totalmente e aí a gente vai ter uma estimativa de volume que ele aspirou, que aqui ó tá próximo de 25 ml, tá certo? Como é que a gente vai conferir essa medida? A gente abre a tampinha, ele não tem clipe porque ele já tem a válvula dele, então a gente não precisa ter aquele cuidado de fechar o clipe, esvazia a perinha num copo descartável, pressiona, fecha o dreno e ele já está funcionando novamente. E aí a gente vai fazer a medição com a seringa desse volume que a gente coletou e conferir quantos ml efetivamente ele tem.